Os Estados Unidos esperam um alívio na nevasca do século, enquanto cidades ainda lidam com transtornos. Nosso correspondente Tiago Américo traz as últimas informações. Tiago, não é só o frio, né? Há outras ameaças, como inundações. Qual é a situação por aí nesse momento e de onde você fala, qual a temperatura, Tiago? Olá, Tiago. Bom dia para você, para toda a audiência da Jovem Pan. Eu falo ao vivo aqui do estado de Massachusetts, que fica mais ao nordeste dos Estados Unidos. Nesse momento, sensação térmica de menos 10 graus, ou seja, faz muito frio. O frio é muito mais intenso nesse horário aqui, que, por exemplo, são 5 horas e 14 minutos, horário local aqui de Massachusetts, ou seja, 7h14 aí no Brasil, e fica muito mais intenso, com baixíssimas temperaturas. Boa parte dos Estados Unidos nesse inverno rigoroso em que as autoridades americanas vêm falando que é o inverno do século, né? A gente está vendo imagens, para quem pode acompanhar a gente pelas redes sociais, acompanhar a gente pela internet, não só ouvindo, não só assistindo, imagens de Buffalo, que foi a cidade mais arrasada dessa nevasca histórica. Buffalo fica bem colado com o Canadá, fica no estado de Nova York. Por lá, a imprensa norte-americana local vem dizendo que subiu para 32 pessoas que foram encontradas congeladas, sem vida. Alguns relatos emocionantes dos socorristas que conseguiram chegar nesses corpos, mas infelizmente não há tempo de salvar essas pessoas, pessoas que ficaram presas dentro de veículos, sem energia elétrica dentro das residências. Vale lembrar que ainda cerca de 2.000 pessoas em Buffalo ainda continuam sem energia, o que é muito grave. São cerca de 7.000 funcionários que continuam trabalhando dia e noite para restabelecer a energia que faltou e que foi crucial no momento pior dessa nevasca na cidade de Buffalo. Aliás, continua ainda interrompida a passagem de pessoas pelas ruas. As autoridades pedem para que os moradores não deixem as residências, que o socorro está chegando. Há, inclusive, uma determinação para que carros não possam trafegar, e justamente é o contrário que as autoridades da região estão vendo, né? As pessoas desesperadas, sem energia, buscando socorro, saindo de suas casas e se arriscando. Há relatos também de pessoas que congelaram em questão de minutos. A temperatura nessa região foi de menos 50 graus Celsius. Então imagine a situação dessas pessoas, desses moradores. Então as autoridades ainda continuam a fazer a contabilidade das pessoas que foram encontradas sem vida. A NBC, a rede de televisão americana, fala, respaldada na sua própria contabilidade, porque aqui nos Estados Unidos cada veículo de comunicação tem a sua contabilidade respaldada por fontes locais, por autoridades, então vem se diferindo, mas a NBC já fala em mais de 60 mortos em todo os Estados Unidos. Em 12 estados foram registradas mortes nessa que é considerada a tempestade do século. E as inundações são um problema que agora as autoridades começam a verificar, porque a previsão é de que as temperaturas comecem a subir até o próximo sábado. Hoje, a máxima é de menos 2 graus em Buffalo, mas para quinta-feira a tendência é de que a temperatura suba para 8 graus positivos, felizmente, e que no sábado a temperatura na região já esteja em 12 graus positivos. Só que as autoridades acreditam, os meteorologistas, que fortes chuvas podem acabar caindo na região e provocando inundações, mas as próprias autoridades, os meteorologistas, dizem que essas inundações não serão consideráveis, já estão fazendo estudos relacionados a isso. Então a informação que nós temos é de que se limpe o mais rápido possível ruas, estradas, avenidas, para que, caso chova, e há uma expectativa de chuva para os próximos dias, de que não haja inundações nesta região. A gente fala aqui dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vem também enfrentando problemas com relação aos voos atrasados e cancelados durante esse período. Muitas malas foram extraviadas, e esse é um outro problema que os americanos vêm enfrentando por conta das baixíssimas temperaturas neste Natal histórico, infelizmente o Natal
que muitas pessoas não vão ter boas histórias para contar, Tiago. É isso. Ô, Tiago, você já contou pra gente que você mora num estado que é tradicionalmente frio aí nos Estados Unidos, mas a temperatura de agora que você vem enfrentando é uma das mais baixas que você já pegou. Há quantos anos você está por aí? Tiago, eu vivo aqui nos Estados Unidos há cerca de 1 ano e meio. Essa não é a temperatura mais baixa no inverno em New Hampshire, que é um estado vizinho aqui de Massachusetts. Eu fui fazer reportagens, matérias por lá. Existe um castelo, inclusive, feito com os pingos da água que vão caindo e vão formando esse castelo de gelo. Lá já enfrentei temperaturas de menos 25 graus, ou seja, obviamente que é um microclima, uma temperatura ali representada naquele castelo, mas a temperatura era baixíssima. E o que eu posso dizer para vocês é que essa temperatura muito baixa, se você não tiver uma roupa adequada, você acaba realmente podendo até perder a vida. O que a gente encontra aqui é que pessoas que ficam expostas a baixíssimas temperaturas podem ter ataques cardíacos, perder membros. Então, é muito importante, por exemplo, aqui a sensação térmica é de menos 10 graus, menos 11 graus. É uma temperatura considerada extremamente baixa aqui, até mesmo para o inverno de Massachusetts, mas em janeiro a situação tende a ser pior. Aqui em Massachusetts, por exemplo, nevou rapidamente há 2 semanas, mas não nevou como outros estados que foram impactados por essa nevasca. Porém, New Hampshire, um estado vizinho daqui, muito próximo, nevou e nevou bastante. Então, a expectativa do americano, principalmente quem mora aqui em Massachusetts, é sim de baixíssimas temperaturas, é uma preocupação com relação ao armazenamento de combustíveis. Muitas casas têm aqueles tonéis gigantescos de óleo diesel para fazer o aquecimento, outras já contam com uma tecnologia mais de ponta com relação ao gás natural e até mesmo o aquecimento feito por energia. Então, muita gente vem se questionando a importância de se manter esses reservatórios gigantescos de combustível dentro das casas para fazer esse aquecimento caso algo de pior possa vir a acontecer, Tiago. Bom, Tiago Américo, microfone Jovem Pan nos Estados Unidos, que enfrenta uma nevasca histórica. Você vai voltar ao longo da nossa programação. Até já.